Olá pessoal, mais um vídeo sendo gravado aí com o intuito de tirar algumas dúvidas que eu tenho recebido aí pelas redes sociais, pelos WhatsApps da vida, né? A respeito do direito do consumidor. Como é que fica meu direito se eu já tenho um curso contratado, se eu tenho uma festa contratada, né? Se eu tenho uma academia, uma natação, né? Uma escola particular. Então tá tendo muita discussão, muita polêmica, né? Mediante essas situações, né? Pessoal, primeira questão, né? Temos que entender que é uma situação atípica. Essa questão de quarentena, coronavírus, né? Não é culpa de ninguém. Ninguém é culpado pela situação. E é uma situação que muitas estão sendo determinadas para você ficar em casa, né? Quem tem condição tá tendo essa, vamos pensar assim, até prerrogativa, tá bem? Então vamos lá. Primeiro passo que eu oriento aqui, primeiro é entrar em contato com as empresas ou fornecedores e verificar quais são as alternativas oferecidas, né, diante desse avanço aí do coronavírus. A dificuldade é para os dois lados, é isso que eu quero que vocês entendam. Tanto a empresa como o cliente podem ter razão, porque a dificuldade, né, ninguém é culpado pela situação, é uma situação excepcional, então a dificuldade está em ambas as partes. Tá bem? Muitas empresas estão fechando as portas, estão desesperadas por não ter condições de pagar o salário do funcionário, principalmente quando a gente está falando de pequenas empresas, né? Então, nós temos que ter muita paciência, muita cautela, né? Empatia, entender, né? Que é o que mais está faltando. As pessoas, eu tenho visto muitas pessoas querendo se dar bem mediante a situação e não é por aí, né, gente? Então, vamos lá. As empresas, o que elas podem fazer? Elas podem suspender o contrato por um prazo determinado, né? E compensar no período posterior. Por exemplo, gente, academia, natação, normalmente você faz um contrato aí de 12 meses, de 6 meses, né? O que pode acontecer? Você suspende esse contrato por 30 dias e você depois exerce aí, né? A sua atividade nos 30 dias finais do contrato. É uma alternativa, né? Assim como também pode acontecer em casos de eventos, tem casamentos, aniversários que estavam marcados, vão ter que ser prorrogados, e as empresas, infelizmente, vão ter que entender, né? Eu, por exemplo, tinha já o aniversário do meu filho contratado, com diversos serviços a serem prestados, e entrei em contato com as empresas alteraram a data sem problema nenhum, todas elas, todos os prestadores de serviço. O que é importante deixar? Deixar registrado no contrato, tá, gente? Tudo é importante deixar tudo registrado, tudo que está sendo acordado nesse momento, ou até mesmo antes, né, gente? O contrato é importante para todos, para a proteção dos dois lados, né? Inclusive as condições, né? Então, as empresas, elas podem suspender o contrato por um prazo determinado e compensar no período depois. No caso de evento, né, dar a opção dessa de remarcar, né? Será preciso, né, encontrar alternativas aí que beneficiem os dois lados, tá bem? E quanto às escolas, aos cursos, existem escolas particulares, instituições de ensino superiores, que também tiveram que suspender suas atividades aí no coronavírus. Nas instituições de ensino superiores, o que eu tenho visto aqui na nossa região é que elas suspenderam a atividade presencial, porém continuam dando suporte para o aluno de forma online. Ou seja, nós como professores de ensino superior, continuamos mandando atividades para os alunos, gravando, né, algumas aulas, gravando revisão, enfim, dando suporte de forma online. As escolas particulares aqui da nossa região também estão fazendo o mesmo no ensino infantil. Então, o que elas fizeram? Elas mudaram a forma da prestação de serviço. Então, por exemplo, a escolinha do meu filho, ela tá mandando atividade todo dia, tá dando suporte por e-mail, tá dando suporte no WhatsApp, né? Tá gravando alguns videozinhos, então, assim, tá dando suporte para o que é necessário. Então, na verdade, assim, ó, elas alteraram a forma de como prestar o serviço, né? Seja, né, instituído pelas novas datas para aquela escola, ou seja, depois volta, né? Ou, né, de forma online. O que é importante? Não há como pedir abatimento de valor se as instituições continuam prestando serviço. Que vocês precisam dar uma olhada com calma aí, né? Quem já tem algum serviço contratado, como é que estão as cláusulas desse seu contrato? Porque normalmente quando você contrata um serviço de um curso desse, por exemplo, você contrata o serviço X. Se ele vai ser prestado de forma presencial ou online, né?
é uma discussão feita para depois, desde que não esteja no estado de calamidade, porque é um estado que não é culpa de nenhuma das partes, né? Nenhuma das partes podem optar nesse sentido. Então, o importante é não querer ter um direito que não cabe numa situação dessa, né? Então, no meu entendimento, tá, gente? Direito, né? São entendimentos contrários o tempo todo, tudo depende, né? Não há como pedir abatimento do valor, desde que esse conteúdo, todo o conteúdo e todo o serviço continue a ser prestado, tá bem? Que é o que tá acontecendo aí na escolinha do meu filho. Eles continuam prestando e nós, como pais em casa, na quarentena, né, estamos auxiliando aí no desenvolvimento pedagógico, né? Lembrando que quando você contrata um serviço educacional, você contrata por um valor X único, R$5.000, R$1.000, R$10.000. Se esse valor for parcelado e você está pagando mensal, você está pagando aquele valor único mensal, não é pela mensalidade do serviço. Então, o fato dela estar suspensa, a atividade estar de férias, você continua tendo a obrigação de pagar aquela mensalidade, porque você está pagando pelo valor X contratado, né? Outra ressalva que eu tenho visto alguns questionamentos é sobre o cancelamento, tá, gente? Lembrando, todo contrato ele prevê cláusulas de cancelamento, né? Porém, por ser uma situação excepcional, o consumidor e a empresa podem tentar um cancelamento sem multas. Tentar, gente, é um exemplo. Por quê? Não é obrigatório, né? Se a empresa continua prestando serviço, vai ter multa se você quiser cancelar como consumidor, né? Do mesma forma, a parte contrária, se a empresa quiser cancelar e você, né, quiser manter. Então, assim, gente, o que eu quero trazer para vocês? Tem que ter uma harmonia, né? Sei que há outros argumentos a favor do consumidor, tem outros argumentos também a favor das empresas, né? Vou dar um exemplo aqui, né, que é o de relevância do inciso 5º aí, do artigo 6º do CDC, que ele dispõe ser direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestação desproporcionais, né, ou sua revisão em razão de fatos supervenientes, que as tornem excessivamente onerosas. Isso, gente, no meu entendimento, esse artigo se aplica desde que se torne uma situação totalmente onerosa, né, o que não é o caso, tá bem? É um argumento favorável, mas penso, gente, que a constatação da existência de um caso aí fortuito, que é o caso que está acontecendo aí do coronavírus externo, né, atinge relação jurídica de consumo como todo é suficiente para resolver a situação, um simples acordo entre as partes, tá bem? Qualquer dúvida, estou à disposição, espero ter ajudado.